pelo Santos antes de 20 de junho seja convocado por você para disputar a Copa América e faça a recuperação final na Copa América ou não? Vamos esperar um pouco mais, porque estamos numa semana de decisão no Campeonato Paulista e esses prazos que se fala em semana de decisão a gente tem que ouvir e guardar um pouquinho de prudência, né? Talvez não seja tanto, vamos esperar mais um pouco. Eu não gosto de criar problemas por antecipação. Vamos esperar bem a recuperação, se ela vai acontecer mais rápido ou não. Eu estava assistindo o jogo, pela experiência que a gente tem, não pareceu tão grave. Quase que o Ganso continua no jogo e a gente tem uma certa experiência nisso. Então vamos com um pouquinho mais de calma. Acho que é importante a gente esperar as coisas acontecerem um pouco e tomar as decisões depois bem embasadas para fazer o melhor. Queria começar aqui as perguntas da internautas e até da plateia pela uma pergunta do Robert Shaw, do Daily Telegraph, que está sentado aqui. A grande vantagem, quer dizer, o que ele fala um pouco é como a grande vantagem em jogar em casa é que a maioria dos atletas moram no país. No caso da seleção brasileira, a maior parte dos jogadores está no exterior e tem poucos jogos competitivos no Brasil. A seleção tem que jogar mais no Brasil. Quer dizer, como fazer esse processo de aproximar mais, aí eu complemento, aproximar mais a seleção, que ficou esses anos todos sem jogar aqui, com a torcida, até para acabar com essa exigência, ou ficar exposta à exigência dos torcedores, que aqui é bem maior. Gostaria, mano, de você, gostaria de ouvir o Zagallo Parreira também sobre isso. Bom, primeiro que a seleção jogou os jogos da eliminatória, que eram jogos obrigatórios para a qualificação para a Copa. Aliás, é importante ressaltar que nós somos a única seleção que jogou todas as Copas, né? Que às vezes as pessoas esquecem. Mesmo com sofrimento, mesmo com dificuldade, sempre esteve lá. Estamos garantidos na próxima. E estamos garantidos na próxima. E os outros jogos, eles não aconteciam por falta de vontade de jogar próximo do torcedor brasileiro. Existe uma regulamentação entre a UEFA e a FIFA para a limitação da liberação dos jogadores que estão jogando na Europa para jogos amistosos num período superior a 4 horas de deslocamento. Os clubes se organizaram, os europeus, como fazem as grandes contratações dos jogadores brasileiros, e os querem tê-los nos seus jogos mais importantes e inteiros, né? Fizeram essa limitação. Agora, em função de nós não estarmos jogando as eliminatórias, né, a CBF, junto à FIFA, fez a solicitação de nós podermos jogar jogos amistosos também aqui no Brasil. E isso vai ajudar muito para que a gente realmente vá criando um clima de proximidade e também vá fazendo os jogadores jogarem mais no nosso país, que eu acho que é importante para isso. E vejo um comportamento diferente dos jogadores quando estão na seleção, porque é mais familiar esse convívio, é só entre brasileiros, o tipo de brincadeira é diferente, é uma permanência mais tempo nesse ambiente, retoma essa alegria necessária, principalmente para reforçar a característica do nosso jogador de um modo geral. Foi possível ver a transformação do Robinho quando ele veio jogar no Santos. Estava jogando no Manchester City, é tudo muito diferente, recuperou a sua condição, estava mais solto e principalmente para o jogador de habilidade individual, aquele que é criativo, estar bem, se sentindo bem, gostando do ambiente em que está, são partes fundamentais para ele poder render bem. Zagallo Parreira, vocês querem comentar? Não, a única coisa de diferente da seleção brasileira é que inverteu tudo, né? A comissão técnica que viaja para a Europa e os jogadores brasileiros estão lá, né? Essa é a grande diferença, porque você fazer uma seleção só daqueles que estão aqui, aí
o técnico Mano Menezes, como é que ficaria? Deixa de ver os jogadores importantes que estão na Europa para fazer uma nova formação aqui, só dos brasileiros? Não estaria trabalhando dentro de um bom senso, né? Por isso, eu acho que a mudança é difícil, porque os jogadores estão saindo cada vez mais cedo, né? Tem jogadores que você nem conhecia. Eu, por exemplo, o zagueiro central Davi Luiz, eu nunca tinha visto jogar. Quando eu vi, eu tomei um susto. Mas ele está vendo e convocou o Davi. Então, de fazer só a seleção daqueles que estão aqui não é importante para o Mano nem para a seleção brasileira. A eliminatória dos modos atual ela é cruel para o treinador. Os jogadores estão na Europa, alguns no Brasil, eles chegam, se reúnem 2, 3 dias, jogam e vão embora, e às vezes ocorre que eles só retornam daqui a 3 meses. Não há tempo para essa interação, para essa intimidade, para essa brincadeira. Em 93 nós tivemos uma experiência muito interessante. Foram 2 meses e meio de eliminatória. Com 15 dias de preparação foram 3 meses. A seleção ficou junta 3 meses. O início foi difícil. Nós sabíamos e falamos. Começamos a jogar no Equador, depois na Bolívia, depois na Venezuela e no Uruguai. Foram 4 jogos fora e depois dos jogos em casa. Só que quando chegou a vez dos jogos em casa, nós já estávamos juntos há 1 mês e meio. Os jogadores realmente já estavam se gostando, estavam gostando daquele ambiente. Nós fazíamos uma batucada lá em cima na concentração, uma vez por semana tinha uma batucada, tinha um churrasco, havia essa interação, essa intimidade. E essa amizade foi se fortalecendo. Foi muito importante. Hoje é difícil. A seleção chega, fica um dia, vai embora. Chega, fica um dia, vai embora. Os jogadores mal se conhecem, a não ser pela televisão ou os jornais. Então falta realmente esse espírito. A eliminatória, nesse sentido, ela não ajuda muito. Mas se eu entendi bem, esses amistosos que a seleção vai fazer, eles, de certa maneira, eles substituem a eliminatória, quer dizer... E outra coisa importante que o Mano tem que levar em consideração, e vai levar, nós vamos disputar a Copa do Mundo com um time. A preocupação tem que ser formar uma seleção. Até um determinado momento, é possível, é viável e é oportuno, e é até importante que haja alternativas, opções, observações. Mas em determinado momento você vai disputar, você não disputa a Copa do Mundo com 2 seleções. É complicado formar uma seleção. Se você ficar preocupado em formar 2 seleções, você tem que criar alternativas, o que é diferente. Mas você tem que ter uma base e formar um time. Você disputa a Copa do time com uma seleção. Então você tem que formar, impregnar e concentrar todas as suas forças na formação de um time.